Vamos continuar então a nossa aula de invasões holandesas. O que vai acontecer é que a gente já viu como que ocorreu a invasão e agora a gente vai ver como que foi o domínio, né? Como que essa porção territorial virou domínio holandês, né? Ou flamenco, são sinônimos. Tu pode chamar o holandês de flamenco e o flamenco de holandês que dá na mesma, beleza? E isso vai acontecer então, esse domínio vai acontecer de 1630 a 1654, beleza, pessoal? O que vai acontecer é que em 1637, por aí, né, a gente vai ter aí a crise que eu falei para vocês, né, que foi a crise de escravos, a crise de mão de obra nos engenhos de cana-de-açúcar, e a gente vai ter então a Holanda, né, a Companhia das Índias Ocidentais, vai falar assim, cara, a gente precisa de alguém que seja muito bom de lábia, que seja muito bom de administração e que consiga resolver os problemas, né, na nova Holanda. E aí eles vão escolher um cara, né, um príncipe, que é o príncipe Maurício de Nassau. Ele vai ser então o governante holandês que vai em terras brasileiras, né, ou terras holandesas dentro do Brasil, ele vai dominar e ele vai administrar essas possessões, né, da Holanda, tá? E ele vai ser muito bem sucedido nas suas atribuições, né? Ele vai fazer muitas coisas bem estratégicas e bem interessantes, tá? Coisas que não tinham sido feitas até então. Ele vai, por exemplo, pegar, por exemplo, quando chegou, né, os holandeses, eles tomaram os engenhos e expulsaram os colonos que estavam naqueles engenhos. O Maurício Nassau, quando ele vem, ele pensa assim, cara, vamos lucrar um pouquinho mais? Então a gente vai pegar esses engenhos e a gente vai oferecer para venda para a galera que a gente pegou esses engenhos, né? Então eles vão vender os engenhos para a galera que foi roubada, né? É uma coisa muito louca. Então o Maurício de Nassau ele vai vender esses engenhos para os seus antigos donos e eles vão comprar, né? Porque ele não tinha muita opção, né? Ou comprava ou se ferrava. Então os antigos donos eles vão comprar os seus engenhos roubados. Olha só como é o Brasil, né? E aí a gente vai ter aí o Maurício de Nassau fazendo várias obras, né? Ele vai tentar modernizar Recife, vai modernizar São Luís, ele vai modernizar o Nordeste, tá? Ele vai tentar criar cidades mais bem vistas, mais bonitas. Ele vai trazer artistas para fazer esculturas, para fazer pinturas. Ele vai trazer geólogos, vai trazer biólogos para fazer estudo de solo, para fazer estudo de espécies, né? Então ele vai ter essa preocupação em trazer uma certa característica cultural para essa região, tá? Então o Maurício de Nassau, ele é um cara que ele não se preocupava apenas com a parte econômica, mas também com a parte cultural que de certa maneira também chamava atenção economicamente, né, para outras pessoas, quem sabe ir para lá, né, ajudar na produção, enfim. O que mais ele vai fazer? Ele vai conversar com esses carinhas, né, que ele vendeu, ele vendeu o que roubou, né? E ele vai conversar com esses donos de engenhos para fazer concordatas, né, para decidir como que vai ser a nossa relação, né? E aí os senhores de engenhos eles vão pedir, né, benefícios, né? Então eles vão pedir, ó, a parte de tributo vai ficar pra gente, por exemplo, ou sei lá, tu só vai ter lucro da nossa produção em determinada quantidade, né? E aí ele vai financiar esses senhores de engenhos, eles vão fazer acordos, né, com esses senhores de engenhos para ter uma boa relação com eles, certo? Porque era a base da economia, né? Sem eles, essas possessões holandesas iriam ruir, certo? Outra coisa muito interessante do Maurício Nassau. A Holanda era protestante do tipo reformista calvinista, certo? Espanha e Portugal eram católicos. Os católicos, nessa época, eles eram muito intransigentes, eles não deixavam que houvesse qualquer outro tipo de liberdade de culto. Já os protestantes não, né? Principalmente os holandeses do tipo reformista calvinista, eles vão, né, ter essa situação de liberar, né? Você pode cultuar o que você quiser, você pode ter a fé que você quiser, né? E se tu não entendeu nada disso de reformista, calvinista, protestante, dá uma olhada que tem aula no canal, beleza? Vai lá. E o que que tá acontecendo aqui, né? Liberdade de culto. Então agora a gente vai ter gente que é islâmica, a gente vai ter judeu vindo pro Brasil, porque o Nordeste vai virar um reduto de liberdade de culto. Olha só que massa, né? E aí, né, vai ser referência mundial, né? Então, se alguém estava sendo perseguido e sabia, né, dessa situação, migrava, né, meio que imediatamente para o Brasil. Tranquilo? E aí a gente vai ter aí, né,
o Maurício de Nassau, ele já estava fazendo, né, essas concordatas com os senhores de engenho. Vamos voltar aqui para a parte econômica, né, que é o que rege mais ou menos os interesses, né, dessa gente. Então, ele já estava fazendo as concordatas. Só que daí o que ele vai fazer? Ele vai para potencializar, né, a sua influência, ele vai usar o dinheiro da Companhia das Índias Ocidentais para agradar os aliados senhores de engenho. A Companhia das Índias Orientais vai usar. Ih, rapaz, esse cara aí, ó, gastando dinheiro pra caramba, tá muito caro, não tô gostando não. Aí vão demitir, né? Maurício de Nassau vai ser demitido em 1644, né? Vai-te embora, nós não queremos mais tu, porque tu só gasta dinheiro, só sabe gastar dinheiro, né? E aí eles vão falar, né? Os outros governantes que vão ser eleitos pelos holandeses, eles vão falar assim para os senhores de engenho: olha só, agora, né, não tem mais essa mamata, não, cara. Vocês não vão mais ter essa situação aí de acordinho com o governo. Não, cara. Vocês vão pagar tudo que vocês devem pra gente. E aí, os donos de engenhos cobrados, eles vão ficar muito putos, né? Eles não vão gostar nada e eles vão começar a ter, né, essa rivalidade com os holandeses. Eles vão começar a ir contra os holandeses, né? Enquanto tudo isso estava acontecendo, né? Enquanto os senhores dos engenhos estão insatisfeitos, nós estamos tendo o fim da União Ibérica, né? A União Ibérica foi de 1580 a 1640, né? Em 1640, né, a burguesia super insatisfeita com a dinastia Habsburgo, né? O Filipe II tinha prometido mundos, né, e fundos para os comerciantes portugueses, mas ele não cumpriu nada. Né? Ele prometeu que ia facilitar o comércio de escravos para os portugueses, prometeu que ia dar bastante isenção fiscal, ia fazer, né, não ia ser tão protecionista para os portugueses eles poderem fazer o que quiser de comércio, mas ele não cumpriu nada, né? Então, os comerciantes portugueses eles começaram a articular a derrocada do Filipe II, né? E eles então vão chamar uma nova dinastia, a dinastia de Bragança em ascensão em Portugal, né? Só que essa dinastia não tem dinheiro algum, né? Então eles vão pegar empréstimos com a Inglaterra. E aqui começa, né, essa linda relação de amor entre Portugal e Inglaterra. Uma relação de amor unilateral, onde apenas a Inglaterra se dá bem. Yeah, né? Olha que maravilha. E aí a dinastia de Bragança vai pegar empréstimos com a Inglaterra, né? E os empréstimos a nível global entre nações, a gente sabe que os juros são muito altos, né? Então já é uma coisa para a gente ficar esperto, né? Então a dinastia de Bragança vai pegar os empréstimos com a Inglaterra e eles vão conseguir formar um exército. Esse exército vai batalhar contra o exército da dinastia de Habsburgo, que está dominando essas possessões ibéricas todas, né? E eles vão então conseguir a vitória, né? A gente pode conhecer esse assunto, né, de duas maneiras, né? Se tu for um português, tu vai conhecer como restauração, né? Você conseguiu restaurar o trono português. Se você for de qualquer outro lugar do mundo, você vai conhecer esse assunto como fim da União Ibérica. Porque não é tão idílico, né? Não é tão fantasioso quanto, né? Porque foi usado, é claro, como propaganda política para ressaltar, né, a grandiosidade do povo português. Mas enfim, isso é detalhe. O que a gente está tendo agora? Acabou a União Ibérica, Portugal está com o domínio finalmente, né, do Brasil só para ele, não tem mais Espanha metendo o bedelho, né? E ao mesmo tempo, os senhores de engenho estão insatisfeitos porque a Companhia das Índias Ocidentais está cobrando dinheiro deles. O que vai acontecer dessa junção, né, dessas duas situações? Os portugueses eles vão olhar, né, para os senhores de engenho e vão dizer, cara, eles estão insatisfeitos com a Holanda. E nós queremos mais territórios, né? A gente não quer os holandeses aqui no Brasil. Então eles vão fazer acordo com os senhores de engenho para então formar uma aliança. Portugueses e senhores de engenho brasileiro, né? E os dois vão se juntar para expulsar os holandeses. Episódio este que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana, que vai de 1645 a 1654, tá? E aí, durante esses 9 anos de guerra, de insurreição, de peleja, de briga, use aí o sinônimo que tu quiser, né? A gente vai ter a derrocada dos holandeses que vão ser expulsos do Brasil, né? E isso foi bom ou foi ruim, né? Então fica aí o questionamento, né? Vou dizer para vocês que a médio prazo já foi ruim para o Brasil. Sabe por quê? Porque os holandeses eles faziam, né, do comércio de cana-de-açúcar ali no Nordeste algo muito proeminente, né? Eles faziam refino, faziam comércio. Então os holandeses eles eram a base para esse comércio de cana-de-açúcar, tá? E quando eles vão embora, eles vão falar, não vai ficar assim, não, a gente tem outras possessões. Então eles vão habitar o território de Suriname, que fica ali ao norte do Brasil. Eles vão lá para as Antilhas, né, para as ilhas do Caribe, para as ilhas
da América Central, e eles vão então instalar, né, suas próprias refinarias de cana-de-açúcar, eles vão fazer as suas próprias plantações de cana-de-açúcar nesses locais, nesses territórios, e eles vão então crescer muito o comércio de cana-de-açúcar em suas outras possessões. Esse comércio que era muito mais barato do que o brasileiro, né? Eles vão conseguir produzir cana-de-açúcar a um menor preço que o preço brasileiro e a cana-de-açúcar do Brasil vai ruir. É o que a gente conhece como a crise do açúcar, né? A crise do ciclo do açúcar nesse sistema econômico aí que tanto gerou dinheiro para Portugal e para os colonos que aqui residiam. Beleza, pessoal? E aí, o que vai acontecer? O Brasil vai precisar de um outro ciclo econômico, a gente vai precisar de outras alternativas. Mas isso é tema de uma próxima aula. Vejo vocês lá e espero que tenham gostado, espero que tenha, né, enfim, ajudado vocês. E vai para uma próxima aula aí que a gente não pode parar. Valeu!